Aí ele disse: minha juventude e as experiências no deserto. Eu gosto quando ele coloca quem ele era, né? É muito importante, diferente daquele Cristo que todos nós, que foi passado para nós. Quer dizer, nós vemos aqui hoje um Cristo completamente diferente, um Cristo que tem a ver muito com nós. E esse Cristo me encanta. Desde a primeira vez que eu li essa carta, eu falei: esse é o Jesus que eu gosto, esse é o Jesus que eu gosto, que eu quero seguir. Olha para você ver. Eu nasci na Palestina. Minha mãe estava convencida de que eu era o Messias. Ao contrário da crença popular, eu não era uma criança sã. Aos 12 anos, levaram-me até o templo para ser entrevistado pelos sacerdotes para que se determinasse se eu estava pronto para iniciar o treinamento religioso judeu. Fui rejeitado por ser demasiado teimoso. Amargamente decepcionada, minha mãe me levou para casa e fez o seu melhor para criar-me na santidade que marcou seu próprio comportamento em todos os momentos. Aquela era uma tarefa impossível, já que eu era, acima de tudo, um de comportamento indisciplinado. Fiquei ressentido com as orientações de minha mãe e sua tentativa de disciplinar-me. Como jovem, tornei-me impossível de controlar, um verdadeiro. Rejeitei a adesão incondicional de minha mãe à fé tradicional e tradições judaicas, preferindo o riso às atitudes hipócritas. Recusei-me a aprender um ofício que me confinasse à rotina. Poder misturar-me com todo tipo de gente das classes mais desfavorecidas, bebendo com eles, conhecendo prostituta e me divertindo, conversando, dizendo, rindo e sendo ocioso. Quando precisava de dinheiro, ia trabalhar no dinheiro por um dia, 2, ou fazia trabalho que me pagasse o suficiente para comer e beber, propiciando-me o lazer que desejava. Vejam vocês qual é a diferença desse Jesus. Então, esse Jesus é um Jesus humano, um Jesus igual a nós, que sente necessidade, que se divertiu, que bebeu, que farriou, que fez tudo aquilo que nós, seres humanos, fizemos e muitos ainda fazem. Está entendendo? Então, esse Jesus é um Jesus que nós podemos falar assim, poxa, igual a nós. Não uma divindade. Porque os conhecimentos que nós temos bíblicos é que Jesus é o ser divino. Eles o chamam até de Deus. Então, olha como ele se coloca aqui, um ser humano igualzinho a todos nós. E maravilhoso. Entendeu? Também tinha seus desejos. Tudo, né? Apesar de todos os meus defeitos como ser humano, minhas atitudes descuidadas e indolentes, minha obstinação e determinação egocêntrica para pensar minhas próprias ideias, sem me importar com o que os demais pudessem pensar a meu respeito, eu tinha uma profunda preocupação com as pessoas. Eu era profundamente emocional. Em palavras atuais, eu seria chamado de hiperativo ou hipermotivo. Tinha um coração caloroso, compassivo e empático.
A presença da doença, da aflição e da pobreza me comovia profundamente. Era um defensor daqueles que vocês chamam de desamparados. Poderia-se dizer que eu era gente do povo. Vivi muito perto dele, em um espírito de companheirismo, escutando suas aflições, compreendendo e me importando. É importante entender minhas verdadeiras origens e minhas características na juventude, pois foram os estímulos que me incitaram e empurraram e impulsionaram e finalmente ser o Cristo. Então foi todas essas atitudes dele, todas essas coisas erradas que ele fez, essas desobediências, que no final essas coisas excitaram ele, empurraram e impulsionou a finalmente ser o Cristo, a buscar, né? O que mais fortemente detestei e combati foi a miséria, a doença e a pobreza que via ao redor. Isso me enfureceu e me tornei estridente e apaixonadamente zangado por ver as pessoas maltrapilhas, magras e famintas, doentes e aleijadas, sendo cruelmente dadas pelos líderes de Deus, que as sobrecarregavam com leis e práticas sem sentido, ameaçando-as com punições de Jeová caso não obedecessem. Declarei a todos os que poderiam escutar-me que já suportavam o suficiente para também serem esmagadas por medidas sem sentido e restritivas do prazer. Qual era a razão de viver se não nascíamos para sermos felizes? Não existe razão. Se nós não nascêssemos para ser felizes, não existe razão para viver. Recusei-me a acreditar em um Deus justo, segundo as tradições judaicas, as advertências bíblicas, proféticas, sobre o julgamento e cólera de Jeová contra as pessoas me indignaram. Apesar de tudo, pessoas são pessoas, fazendo o que sua natureza humana as impulsionava a fazer. Nasceram pecadoras, então por que deveriam ser julgadas e condenadas a levar uma vida de sofrimento e pobreza por não terem cumprido os 10 mandamentos? Qual era o sentido de tais afirmações? Para mim, essa crença judaica representava um Deus ilógico e cruel, e eu não queria nada com ele. Parecia para mim que se existisse tal divindade, então o homem estava condenado à miséria eterna. A simplicidade e liberdade que encontrei nas encostas das colinas, nas planícies, nos lagos e montanhas, refrescaram meu espírito interior e aquietaram a minha cólera que murmurava contra o Deus judeu. Assim, neguei-me a acreditar em qualquer palavra do que os anciões judeus tentavam ensinar. No entanto, lá pelos 25 anos de idade, uma nova linha de questionamento tomou conta de meus pensamentos. Enquanto eu caminhava sozinho pelas colinas, cada vez com mais frequência, minha rebeldia
foi, aos poucos, sendo substituídas por uma ânsia que me consumia de saber e compreender a verdadeira natureza daquele que, sem dúvida nenhuma, devia inspirar e respirar por meio da criação. Revisei meu estilo de vida e percebi quanto sofrimento minhas ações haviam causado à minha mãe e a muitas outras pessoas. Embora eu sentisse profunda compaixão pelos fracos e sofredores, minha natureza rebelde havia me levado a um comportamento egoísta e sem consideração para com minha família. O amor subjacente por eles brotou em mim e me percebi igualmente rebelde contra meus comportamentos anteriores. Escutei falar de João Batista, do trabalho que fazia entre os judeus, que vinha até mesmo de Jerusalém para ouvir suas palavras. Decidi visitá-lo para que me batizasse. A caminho do Rio Jordão, senti-me muito entusiasmado com a possibilidade de ser batizado e começar uma nova vida. Eu sabia que, apesar do meu emocionalismo indisciplinado, também tinha nascido com uma inteligência aguçada e com um dom para o debate inteligente e persuasivo, o qual eu tinha usado caprichosamente de forma negativa, levando as pessoas a desenfreadas discussões. Eu havia jogado fora o meu talento em troca de uma vida de egoísmo, preguiça e prazer. Como resultado, havia perdido todo o respeito dos demais. Nem eu mesmo me respeitava mais. Pela primeira vez, isto me pareceu intolerável. Ocorreu-me que no futuro eu poderia e deveria empenhar meus dons naturais para um melhor uso. Ao invés de apenas ficar fazendo barulho, talvez eu pudesse encontrar um caminho para aliviar de quem eu tanto me compadecia. Até então, eu não havia sido útil para ninguém, nem para ele mesmo, né? Meu batismo. Então, ali, eu quero só voltar ali um pouco atrás. O que o Cristo está falando é da vida dele, dos 12 até os 25. Na verdade, aí ele vai até os 30 agora, né? Está entendendo? Ele está falando que aquela figura de Jesus santinho, que todo mundo prega, que era um carpinteiro, que estava estudando, que era bonzinho, ele desmistificou isso tudo. Ele mostrou clara e brilhantemente que ele era exatamente iguais a todos os seres humanos, mesmo os de hoje, que sentia as necessidades das coisas, que viu todas as besteiras que ele... Só aos 25 saiu pelas montanhas, meditando, buscando conhecer aquele, né, que deu ser a todos nós, é que ele começou a buscar e a ver nele mesmo o mal que estava causando a ele e a todas as pessoas, aos familiares, mesmo aquele que ele convivia com ele causava mal. Ele era uma pessoa ociosa, preguiçosa. Então veja só, é a figura
figura que ele está tentando mostrar para nós. E ele fala que isso é importante, porque isso que o levou a ser o Cristo, né? Pois bem, então chegou ao Jordão e foi para o batismo. Veja que isso é bem diferente de tudo que nós já ouvimos. Que coisa maravilhosa, né? Meu batismo. Quando entrei nas águas do Rio Jordão para ser batizado por João, esperava sentir apenas alívio e a consciência de que pelo menos uma vez havia dado um passo em direção à reforma do meu comportamento. Esperava sentir uma nova determinação para ir para casa e surpreender minha mãe e meus vizinhos com atitudes novas, amáveis em relação a eles. O que realmente aconteceu quando João me batizou foi uma experiência completamente diferente de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Senti uma grande onda de tremenda energia surgindo em meu corpo. Fiquei literalmente chocado com isso. Ao sair da água, cambaleando, senti-me elevado em consciência de um modo extraordinário. Fluxo de brilhante felicidade invadiu-me o êxtase e o estado de êxtase. Estava arrebatado e consciente de uma grande luz. Tropeçando, me afastei do rio e fui caminhando e caminhando sem saber onde estava indo. Continuei e sem me dar entrei no deserto. Por favor, observe. Minhas 6 semanas no deserto foram um tempo de total limpeza de minha consciência. Velhas atitudes, crenças e preconceitos foram dissolvidos. Chegou o momento de compartilhar com as pessoas receptivas tudo o que senti, vi, percebi e compreendi. Para ajudar as pessoas a abandonarem a velha imagem de uma divindade bíblica, evitarei me referir a Deus por estas palavras. E vou usar uma terminologia projetada para ampliar sua mente, para abraçar aquilo que realmente é. Para além de todas as formas terrenas, cor, som, emoção e compreensão. Esta terminologia se tornará cada vez mais significativa na medida que você for perseverando na meditação e na oração. O que eu senti quando estive no deserto? Fui elevado no interior de uma luz radiante e me senti maravilhosamente vibrante, vivo e com poder. Eu estava cheio de êxtase e alegria e sabia, sem dúvida alguma, que aquele poder era o verdadeiro Criador, do qual todas as coisas já haviam recebido o seu ser. Esta gloriosa harmonia interior, paz e sensação de perfeita realização, nada mais precisando ser acrescentado àquele belo momento. Era a própria natureza da realidade. O poder criativo, dando vida à criação e à existência. O que vi, compreendi e percebi quando eu estive no deserto. Fui elevado dentro de uma outra dimensão de percepção consciente, que me permitiu ver a verdade em relação à vida e à existência. Vi lúcida e claramente o que era real.
real e o que era falso no pensamento do homem. Compreendi que aquele poder criativo que eu estava experimentando era infinito, eterno, universal, que preenchia todo o espaço, além dos céus, oceanos, da terra e de todas as coisas vivas. Vi que aquilo era o poder mental, era o poder criativo da mente. Não havia ponto onde não existisse aquele poder criativo da mente divina. Percebi que a mente humana originava-se da divina mente criativa, mas que era somente uma vela iluminada pelo sol. Às vezes, minha visão humana era tão espiritualmente elevada que eu podia ver através da pedra, da terra e da areia. Estas, então, pareciam ser simplesmente minúsculas partículas de brilhos cintilantes. Eu percebi que nada era realmente sólido. Quando eu tinha momentos de dúvida de que aquilo pudesse ser assim, as mudanças no fenômeno deixavam de existir. E muito mais tarde, eu descobri que meus pensamentos, se fortemente impregnados de convicção, poderiam causar mudanças no cintilar das partículas, coisa que a ciência hoje chama de partículas carregadas eletricamente. E, portanto, produzir mudança na aparência da pedra ou de qualquer outra coisa que eu estivesse estudando. Foi naquele momento que compreendi o poderoso efeito que a convicção ou a fé inquebrantável tinha sobre o ambiente. Ao exprimir um comando ou mesmo uma crença, e ainda mais impressionante foi a abertura de minha mente, a compreensão em consciência cósmica de que tudo o que havia testemunhado era realmente o poder criativo da própria mente divina tornada visível no cintilar das minúsculas partículas. Além disso, a aparência de tudo poderia ser profundamente afetada pela atividade do pensamento humano. Aí ele descobriu o segredo da cura, né? Entenderam, gente? Compreendi que não havia nada sólido no universo, que tudo que era visível estava manifestando um estado de consciência diferente que determinava a composição e a forma do cintilar das partículas. Bonito, né, que a minha amiga colocou. Portanto, toda a forma exterior era uma expressão da consciência interior. Compreendi que a vida era consciência, era um e a mesma coisa. Era impossível dizer isto é vida e aquilo é consciência. A consciência era vida e a vida era consciência. E era poder criativo de ambas. Mente universal divina, mais além, dentro e por trás do universo. Compreendi que as pessoas davam grande importância à individualidade e à forma. Elas não podiam imaginar uma mente ou inteligência
inteligência operando de modo efetivo, senão por meio da forma individual. Por isso, os judeus haviam criado uma imagem mental de um imenso ser supremo, tendo todos os atributos positivos e negativos do ser humano. Dessa forma, era possível para os profetas acreditarem em e falarem da ira de Jeová, ameaças e castigos e da vinda de enfermidade e pragas em respostas a desobediências. Mas percebi que estas imagens mentais eram mitos. Elas não existiam. Percebi que em qualquer dimensão da existência era a mente, a inteligência manifestada, que era o fator mais importante no que se refere à criação e ao homem em si. De modo que se deveria reescrever o Gênesis. Assim, antes da criação era a mente universal. E o poder criativo dentro e por trás da criação em si. Tendo visto tão claramente, para além de todas as discussões, que o poder criativo da mente universal estava em todo o lugar, no infinito céu, e ativo dentro das formas terrenas, fui impulsionado interiormente a olhar ao meu redor. Olhei e vi apenas cascalhos e pedras. Então, subitamente, me foi apresentada a imagem de uma bela paisagem na qual crescia todo tipo de plantas, arbustos e árvores, aves voando, as árvores e animais pastando na relva. Assistindo a esta visão com admiração, vi que as plantas e árvores, cada uma delas, e sim, mesmo os pássaros e os animais, na realidade, eram compostos de centenas de infinitas comunidades de minúsculas entidades falhando sem parar. Seus cientistas modernos a chamam de célula, viu? Em um espírito de total harmonia e cooperação para produzir as substâncias e os diversos órgãos do sistema interno e o aspecto exterior das entidades vivas e completas. Contemplei esta maravilhosa atividade por um longo tempo, ainda que o tempo já não tivesse mais importância para mim. Enquanto eu olhava, pensava, quem poderia ter adivinhado que sob a cobertura de pelagem, plumas e peles, haveria tão intensa atividade em diminutas comunidades de entidades trabalhando juntas para dar vida, forma, nutrição, cura, proteção e resistência aos corpos de tantas espécies diferentes. Era a inteligência do trabalho realizando que atraía a minha atenção. Era aquela inteligência do trabalho que estava realizando que atraía a atenção dele. Eles funcionando, aquelas minúsculas células, que as células trabalhando, né? Assim compreendi que o trabalho era uma parte integral da atividade do poder criativo, desde a menor entidade, a célula dentro do sistema vivente, até a mais avançada entidade no universo.
o homem em si, no sistema de todos os seres vivos, todo o trabalho estava sob a direção do poder criativo divino, no qual estavam os planos e desígnios da criação. Vi que esses planos e desígnios eram, na verdade, formas de consciência e poderiam chamar-se de palavras, uma vez que cada palavra significa forma muito especial de consciência. Célula é uma consciência. Ser humano, outra consciência. Assim, a palavra original na consciência do poder criativo se manifesta no mundo visível. A palavra e, portanto, o padrão de consciência permanece na mente criativa, manifestando-se continuamente em si mesma. Pude ver, então, que tudo no universo vivia, se movia e tinha seu ser no poder criativo da mente universal, a qual era infinita e eterna e era a única verdadeira realidade por trás de todas as manifestações de formas individualizadas. Enchi-me de louvor, pois tudo no mundo procedia de e ainda estava dentro deste supremo poder criativo da mente divina. Fiquei maravilhado com toda esta atividade que está sempre operando em tudo e que é vivo, incluindo o corpo. Entende? Como é que uma unidade tão pequena funcionavam de forma tão inteligente, de acordo com os planos específicos, para produzir sem erro a forma proposta? O tronco da árvore, as folhas, as flores, frutos, insetos, pássaros, animais e o corpo humano. Porque essas formas tão diminutas são células. E elas trabalham produzindo o que elas são determinadas, e todas são iguais. Quem coordena isso? Quais eram os planos de estudo? O poder criativo da mente divina. É que administra o seu corpo, irmão, o meu corpo, e tudo que é vivo, que tem vida nesse universo. Compreendi com mais clareza ainda que o poder criativo era a própria fonte de toda a atividade inteligente no universo. Se o homem possuía inteligência, era somente porque havia extraído da fonte universal de todo o ser. Além disso, foi-me mostrado que o poder criativo divino sempre trabalha de acordo com certos princípios de construção exatos e fundamentais. Foi-me mostrado que, assim como o homem tem características claras e uma natureza bem definida ao se apresentar frente ao mundo, assim também o poder criativo possui uma natureza clara e definida, características distintas, as quais poderiam ser claramente reconhecidas na maneira com que todos os seres vivos, plantas, animais, aves e homens,
foram construídos e mantidos. Vi que estes princípios e características, claramente observados no processo da criação, eram leis invariáveis governando toda a existência. Estas leis são tão parte da vida que nunca são questionadas. São constantes e consistentes, mas não haveria tais leis se não houvesse poder criativo inteligente se manifestando por meio do universo. Estes princípios da criação, as características do poder criativo em si, são os seguintes. E eu os traduzo para o seu tempo presente, porque estes princípios são eternos. E vai ficar para a próxima aula. Porque eu não vou falar que são 9, né? São 9 leis e eu vou deixar para a próxima aula. Boa noite a todos vocês. Obrigado pela presença de todos. Ana Lúcia está aí, né, Ana Lúcia? Lá do Ceará, ela está sempre presente. Que maravilha, viu? Eu me orgulho de cada um de vocês, viu, minha gente? Olha, a mulherada é a maioria na nossa sala, hein, gente? Impressionante. Mulher maravilhosa, mais sensível, né? Mas nós estamos aí, os homens também. Estamos aí, juntinho, né? Boa noite, meu amigo Clemente, a Cleide de São Paulo, Lucinei, Evelyn, Jorge de Itajaí, muito boas interferências suas. O João Lúcio nem falo mais, viu? Maria César, São João do Rei, Márcia, São Paulo, Nalva, Patrícia. Ué, quem é essa Patrícia aí? Patrícia, seja bem-vinda. Desculpa não ter visto você, tá? De onde você é, Patrícia? Digita para nós ali, de onde você é. Ah, Rio de Janeiro. Ô, vizinha minha amiga, obrigado pela presença. Se gostou, lembra que toda terças e quintas, às 20 horas, nós temos essa videoconferência. Com exceção dessa quinta que estarei viajando. Mas no domingo temos também às 9 horas da manhã. 9 horas, hein, galera? A meditação com meu amigo João Lúcio. Obrigado pela sua presença, Patrícia. Muito obrigado. Obrigado a todos. Olha lá, menor. Seja bem-vindo ao nosso grupo, viu, Patrícia? E, ó, esteja com nós aí, viu? Toda terça e quinta. Meu amigo Aurélio, obrigado aí, amigo Aurélio. Está sempre fazendo uma excelente gravação, aperfeiçoando cada vez mais. Muito obrigado. Obrigado a todos mesmo pelo carinho, pela consideração aí, estar junto com nós, focado nesse grupinho maravilhoso. Vamos juntos chegar lá, tenho certeza disso. Domingo, 9 horas, tem meditação, Patrícia. Se quiser fazer uma meditação, nossa, eu acho que vai ser muito. Por favor, viu? Domingo às 9 horas, nessa mesma sala, é só você entrar, que vai estar aí o meu querido amigo João Lúcio, coordenando a nossa meditação. Domingo de Páscoa, né? Tudo a ver, né, gente? Tudo a ver. Tenham todas uma boa noite, uma feliz paz.